Bom dia, eu sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial. Hoje trazendo um tema muito, de certa forma, recorrente, interessante na avaliação pericial, que é a avaliação de alegada responsabilização civil no paciente sob efeito de álcool ou mesmo outras drogas no ambiente de emergência. Então, quando se deve tomografar ou não? Então, muitas vezes não é uma decisão muito simples e se vive um dilema. Então, por um lado, se tem o raciocínio no sentido de evitar exames desnecessários e aí a exposição à radiação e se tentar evitar os custos, né, em relação ao sistema, e a outra preocupação em que o quadro de intoxicação, seja por álcool ou outras drogas, possa mascarar alguma lesão neurológica mais grave, por exemplo, um hematoma, um traumatismo craniano não informado por familiares, um AVC, dentre outras condições, meningites, enfim, condições mais graves que, via de regra, são inclusive mais comuns nesse perfil de pacientes. Então, sabemos que são pacientes com uma tendência maior a cair, a sofrer agressões, diferentes mecanismos de violência. Eu costumo raciocinar da seguinte maneira, tanto na assistência quanto na avaliação pericial. Acredito que o parâmetro mais importante seja a observação do caso concreto do paciente ou do periciado. Se é um periciado sabidamente etilista, que se tenha notícias, que seja conhecido daquela região ou da equipe e que ele vem experimentando melhora até recuperar o nível de consciência, poderia se avaliar em dispensar a tomografia. Ou se é um paciente sabidamente que já teve, em contextos de abstinência de álcool, já teve outros eventos de convulsão, ou sabidamente epilética que já teve outros episódios semelhantes e está em curva de recuperação do estado neurológico. Porém, infelizmente, muitas vezes, pela demanda excessiva ou mesmo por uma desatenção durante o atendimento, o grande problema é que esse perfil de pacientes ele costumam ser interpretados genericamente, simplesmente como uma dependência química ou ao álcool, né? E aí nessa situação há um potencial de se passar batido, entre aspas, situações mais graves, como traumas cranianos, hematomas, a ponto do paciente ou periciado piorarem, muitas vezes necessitarem serem transferidos para a cirurgia de urgência e irem a óbito. Então, acredito que o parâmetro mais importante seja a absoluta atenção durante o atendimento, a avaliação muito detalhada da história, seja com o paciente, ou caso ele não consiga informar com familiares, para se determinar se ele já era epilético, se ele já teve convulsões, já teve outros eventos semelhantes, se ele está em curva de melhoras, realizar, na medida do possível, um exame neurológico e descrevê-lo no prontuário, de forma a se respaldar. E em situações que chamamos de sinais de alerta, os red flags, como febre, convulsões, a não recuperação do nível de consciência, alterações de pupilas. Isso muitas vezes sendo necessárias avaliações muito rápidas, questão de meia hora, uma hora, né? Se avaliar fortemente a necessidade de uma tomografia. Muitas vezes nessa relação de equilíbrio compensaria, ainda que potencialmente se, entre aspas, gastasse, se desperdiçasse o exame, mas pelo menos se garantiria que o paciente naquele atendimento não estaria numa condição mais preocupante ou séria.